Olá, bom dia para todos vocês. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, vindo aqui falar de alguns assuntos, vim aqui conversar com você. Hoje eu fiz até uns tópicos aqui para que eu lembre de falar eu venho trazer assim alguns exemplos, né, de uma vovó que conta histórias, uma vovó que conta histórias. Então, antes de começar essa contação de histórias até aqui, a respeito da vovó, que traz pra gente muitas reflexões sobre a nossa vida, sobre a nossa autorresponsabilidade, eu quero lembrar você que esse mês aqui de julho, nós estamos com o pacote de contribuição de 3 terapias, muito gostosas, muito bacanas para se fazer, tá bom? E continuo aqui também no meu cantinho com o tarô terapêutico. Lembrando você que o tarô terapêutico não são adivinhações, tá? Eu trabalho as terapias através do tarô. E essas terapias, elas colocam aqui na mesa como sua vida está, em alguns segmentos, em algumas situações, e daí nós vamos dando um direcionamento para essa sua vida, tá? Mesmo assim, gente, lembrando, não tem adivinhações, tá? Ok? E após a tiragem do tarot terapêutico, eu vou conversar com você a respeito de uma avaliaçãozinha que eu fiz antes de poder te atender até. Então, depois que a gente viu tudo, eu vou passar para você o que eu vi, o que eu avaliei e o que você vai precisar fazer para melhorar tua vibração, tua frequência e estar num estado mais equilibrado, né? De equilíbrio mental, espiritual, energético, etc. Então hoje eu vim aqui para vocês para contar, marquei uns tópicos aqui para que eu não esqueça, porque assim, eu vim contar uma história de vó mesmo. Então essa história de vó, ela fala assim de uma época em que haviam escravos ainda, né? E onde os senhores das casas, das grandes casas, quando essas pessoas saíam ou davam um tempo para os escravos, então tinha sempre aqueles escravos que eram mais da casa, mais chegado da mulher branca, né, da dona da casa, e ela tinha às vezes até mais liberdade, tinha até um conhecimento melhor, né, da situação, tinha uma vivência através das ervas. Hoje como se chamaria as bruxas, né? Porque as bruxas nada mais eram do que as nossas avós nos curando, né? Com chazinhos, com ervas, como benzedeiras, tá? E é isso que a gente está resgatando hoje, porque o nosso corpo já não aguenta mais tanta química. Então a gente está resgatando essas vivências mais antigas. Então aqui contando uma história da avó que eu achei assim muito, muito bacana, é que o neguinho que eles chamavam o neguinho menininho que tinha ali na senzala, e esse neguinho um dia foi buscar água para um dos capatazes, né? E esse capataz, ele era muito próximo da avó que era negra, que trabalhava na casa, que fazia comida e fazia tudo para a família ali da grande casa. Então, o neguinho, como ele era chamado carinhosamente, gente, não quero aqui mimimi de preconceito, tô contando uma história, tá? Então, eles chamavam aquele menino de neguinho. Ô neguinho, vai buscar água para o capataz aqui, porque ele tá com dor na perna e a água da cachoeira é gelada e ela faz melhorar a dor na perna do capataz. Então o neguinho pegava aqueles jarros d'água e correu lá, só que o neguinho não voltava. E essa avó, vendo que a mulher branca, como ela chamava, ia para a cidade fazer compra, essa avó pegou e falou assim: eu vou lá atrás do neguinho, né? Eu vou lá atrás do neguinho para ver o que ele tá aprontando ali naquela cachoeira e vou pegar ele no flagra ali. Quando ela chegou perto da cachoeira, que era alguns
metros ali da casa, da grande casa, né? Então ela viu o neguinho sentadinho ali com o pezinho, as perninhas dentro da água gelada. E esse neguinho, ele olhava para o alto, olhava para o alto. E a avó, então, chegou perto dele e começou a perguntar para o neguinho: o que você está fazendo aqui? Você não tinha que buscar água para o capataz, né? Daí o neguinho falou assim: vó, a senhora viu? A senhora viu como que as árvores são tão altas, mas elas crescem até uma altura e para de crescer? Daí a avó falou: não, neguinho, não tinha reparado nisso, né? Na voz até, ela falou: não tinha botado reparo nisso. E ela falou assim: olha, avó, olha como as árvores seguem, né? Elas crescem até uma altura, e daí elas param tudo certinho assim, né? Como é que Deus corta tudo direitinho? Se a senhora olhar todas as árvores aqui, porque aquela cachoeira estava em volta de uma floresta, de uma mata muito grande, se a senhora puser reparo, vó, como que Deus corta tudo tão certinho? As árvores são todas do mesmo tamanho, elas não ultrapassam. Eu já falei numa live minha do poder das árvores, gente, né? O quanto é prejudicial para uma floresta o corte de uma árvore, e principalmente quando eles cortam a árvore mãe, porque essa árvore, a mais velha, a mais alta, é a que passa as mensagens para todas as outras árvores de como elas devem se portar, ou qual seiva elas devem soltar para afastar determinados insetos, para afastar determinadas pessoas, entendeu? Para a autossobrevivência delas, como elas se comunicam entre elas. Deus é muito perfeito mesmo, né? Deus é muito lindo. Então, ele conta, né, dos cortes das árvores, e a avó fica lá olhando e fala: mas neguinho, não é verdade que, né, que você tá com a razão, né? Como é que eu nunca tinha botado reparo nisso? Como as árvores são bem cortadinhas. Daí, depois de uma hora de reflexão, o neguinho olha para a avó e fala assim: vó, Deus corta perfeito só as outras coisas, menos a vida da gente, né? Aqui na senzala. E daí o neguinho pegou e saiu de perto da avó, não é? E daí a avó começou a pensar: puxa, como que o neguinho, uma criança, né, tão pequena, tem tanta reflexão e sentimento dentro dele, né? Como é que ele pode falar uma coisa tão profunda para a avó, que é tão mais velha que ele, e simplesmente sair aqui andando e não esperar que eu pense nisso tudo que ele falou? Daí ela falou: por que a vida da gente não é perfeita mesmo, né? Por que Deus deu a perfeição para tudo em volta, e a nossa vida aqui na senzala não é perfeita? Por que nós, na senzala, temos que sofrer tanto, temos que agradar o senhor da casa, agradar a senhora da casa? E não é que esse pirralhinho tem razão? Como é que eu, uma velha dessa, não pude prestar atenção na altura das árvores e como que é o corte de Deus nas árvores? Como que eu, uma pessoa tão vivida, tão judiada, tão assim de mal às vezes com a vida, né? Não pude prestar atenção em uma criança, um pontinho preto na beira d'água, ela falou, pensando a respeito de toda essa grandeza de Deus e como ele corta, como o corte de Deus na vida das outras pessoas é tão certinha e na nossa não. Enquanto a avó pensava ali na beira da cachoeira, daqui a pouco volta o neguinho, correndo e falando: vó, sabe o que eu estava pensando ali? Ela falou: ué, menino, você não foi embora não levar água para o capataz? Ele tá esperando essa água para curar a perna dele. Ele falou: vó, escuta o que eu tô falando. Eu estava parado ali. E sabe quando a gente vem aqui para a cachoeira e tá aquela escuridão?
que a gente não enxerga nada, que a gente só ouve o barulho dos bichos, que a gente só ouve o barulho da água. Só que de repente a gente vê aqueles bichinhos naquela escuridão. Ela falou: que bichinho, menino, que você tá falando? Aqueles bichinhos, vó, que acende sozinho. Ela falou: ah, os vagalume. Ele falou: esses bichinhos que acendem sozinho. Então, vó, enquanto eu estava indo para o caminho ali levar água para o capataz, eu comecei a pensar que nós aqui na senzala, nós somos a escuridão. Não é? Nossa vida é uma escuridão. Só que nós estamos aqui que nem aqueles bichinhos para acender a noite escura de alguém, para iluminar a noite escura de alguém. Nós viemos para iluminar a escuridão de alguém, vó. Então, eu fiquei pensando que o corte de Deus é perfeito. Porque nesse momento, nós somos esses bichinhos. Nós somos o vagalume que alumia a vida de alguém. Nós viemos para alumiar a vida dos grandes da senzala, da casa grande. Por quê? Porque eles tendo tudo, eles não conseguem ver felicidade em nada. Porque eles tendo nós para servir eles, vó, mesmo assim, eles são tristes, eles gritam, eles açoitam a gente no chicote e eles não conseguem ver nada de bom em nada à sua volta. Então, pegando para nós essa história do neguinho e da avó, eu vou um pouquinho mais longe contando para vocês a história do Zé. O Zé era um funcionário exemplar de uma empresa exemplar que ganhava muito bem. Só que ele tinha um sonho. E o sonho dele era de levar a sua família para a África, conhecer a África, né? Então, o Zé fez um propósito de juntar um dinheiro, uma moeda, todo mês, para no final do ano levar a sua família, sua mulher e seus 2 filhos para conhecer a África. E o Zé fez assim, trabalhou cada vez mais para conquistar um dinheiro, para poder reservar aquele dinheiro, para levar a sua família para esse sonho que ele tinha de conhecer a África. Chegou no final do ano, o Zé conseguiu esse sonho. Foi lá, comprou as passagens, mandou a esposa e os filhos arrumarem as suas malas, felizes da vida, e foram para a África, no melhor hotel, porque o Zé guardou dinheiro. O Zé trabalhou bastante e ele guardou dinheiro para estar no melhor hotel, para poder proporcionar os melhores passeios para sua família. Chegou no melhor hotel, tinha tudo ali. Tinha pessoa que carregava a mala, tinha toalhas limpas no banheiro, era só apertar um botão, vinha a camareira ou vinha o concierge lá servindo alguma coisa. Ele estava proporcionando a melhor viagem da vida para sua família. Então, eles foram para o primeiro passeio. Pegaram um jipe, sabe aqueles jipes que levam você para o meio da savana para ver os animais de pertinho? Pois é. Daí, todo mundo chegou num certo ponto da savana. O guia ali, que estava dirigindo o jipe, falou: pessoal, venham, podem descer do jipe. E o Zé, naquela desmotivação, a família dele: vamos, Zé, vamos, pai, vamos. Ele falou: não, vou preferir ficar no jipe. Não quis acompanhar sua família. Porque ele estava com o olhar perdido, algo nele estava vazio. Ele sentia uma tristeza imensa dentro dele. Ele sentia como se algo faltasse. Ele proporcionou uma viagem dos sonhos dele para sua família, mas parecia que algo faltava ainda. Ele olhava para a esposa, ele não sentia a mesma coisa pela esposa.
Ele não valorizava da mesma maneira aquela esposa. Ele olhava para os filhos, ele sentia que ele servia para trabalhar para sustentar os filhos, porém, ele mal ficava com seus filhos. E ele ficou ali naquele jipe, enquanto a família ia aproveitar a viagem que ele proporcionou. Bom, daí chegou um certo momento, ele adormeceu naquele jipe. Ele adormeceu e ele começou a olhar, né? Ele viu ele sozinho na savana e quando ele olhou, de repente, ele viu lá de longe uma girafa. E quando ele virou para essa girafa, a girafa ao mesmo tempo olhou para ele e é como se acontecesse uma simbiose ali no meio. Ele começou a tomar a consciência da girafa e a girafa a consciência dele. E quando ele se viu, ele tinha virado uma girafa. Muito grande, muito poderosa, com um pescoço imenso, né? E aquelas pernas muito gigantes. E ele começou a andar muito descabidamente, muito sem molejo, porque ele nunca andou com pernas tão grandes. Então ele não sabia, ele tropeçava na própria perna, na própria pata. E ele começou, o que eu faço agora? Para onde que eu vou? Ele começou a olhar para o alto e ele via longe. E ele começou a abrir aquela consciência dele e vendo quanta coisa existia além daquilo que ele vivia, né? Ele começou a olhar o horizonte e ele não conseguia pôr um fim naquilo, porque era infinito aonde a vista dele enxergava. E ele começou a estar em volta de outras girafas e a observar como elas se portavam e começou a comer as folhas do alto da árvore. Porque ele tentou abaixar para pegar alguma coisa, mas ele não conseguia, porque o pescoço era muito grande. Então, foi aí que ele começou a perceber que existia entre as girafas um movimento acontecendo. E esse movimento ele não conseguia ter a percepção por que estava acontecendo. Ele percebeu as girafas meio alertas, né? E de repente algumas começaram a correr com aquelas patas e ele falava: para onde que eu vou? O que eu tenho que fazer agora? E quando ele percebeu que as girafas agiam daquela forma porque um imenso leão estava vindo, correndo em direção a elas, e algumas começaram a correr. E elas sabiam para onde tinha que correr, só que o Zé, coitado, ele não sabia como usar aquelas pernas, porque ele não sabia para onde ele queria ir, para onde ele iria. Então ele começou a correr, ele tropeçou na própria perna e ele acabou caindo, se enrolando naquele pescoço, e o leão acabou devorando o Zé. E daqui a pouco o Zé começa a acordar naquele jipe todo atarentado, imbuído de sangue, vendo sangue no corpo. E o guia do jipe acorda e fala: opa, oi, foi só um pesadelo, o senhor dormiu, o senhor teve um pesadelo. Daí o Zé se aprumou naquele banco do jipe. E ele enxergava sangue no teu corpo ainda, seu corpo comido. Daí ele parou, ele pensou, ele olhou em volta. Ele saiu daquele jipe e foi para perto da sua família. E abraçou sua esposa e seus filhos. E daí a gente vem aqui, depois da historinha do Zé, entender, né? Por que Deus fez o Zé virar girafa? Então, porque ele não conseguia enxergar o que ele tinha perto dele. Ele sempre queria o que estava longe dele, não conseguia valorizar o que estava perto dele. E Deus lhe deu um pescoço assim tão grande. Deus lhe deu um pescoço tão grande para que ele pudesse ver tudo que ele podia, para que ele pudesse entender o que estava perto dele.
Então aí vem, gente, que às vezes nós não valorizamos o que as pessoas, as coisas, o lugar, o que nós temos perto de nós, porque nós estamos sempre com o olhar lá longe, só que nós não temos o pescoço da girafa. Então, a gente mostra que nós temos as coisas perto e nós começamos a comparações, a comparar. Então essas comparações, o pensamento que nós temos eu preciso ter esse trabalho, esse emprego, né? Porque ele me dá segurança, porque ele me dá porque aqui me dá um status, eu tô melhor do que o fulano, do que o ciclano, do que, né? E porque esse emprego ele me traz a felicidade. Isso tudo, gente, são coisas da velha consciência. Nosso planeta já não vibra mais nessa consciência, nessa dimensão. Tudo que você achava que era felicidade antes, que era segurança antes, não existe mais. Então, tudo que você não valoriza que está perto de você, tudo que você não é grato que está perto de você, a tua casa, as pessoas, teu trabalho, as coisas boas e ruins que a gente não agradece, né? Nos distancia cada vez mais dele lá em cima. Sabe qual que é a chave frase da girafa? Para onde eu irei? É aquela historinha, se você não sabe o que você quer, qualquer coisa serve. Não é verdade? Se você não sabe para onde você quer caminhar, qualquer lugar tá bom. Então você sabe para onde você está indo ou para onde você quer ir? Ali fala muito assim, não se culpe, não se compare. Porque a girafa dá visão da finitude. Para onde você quer ir de verdade? Para o Zé, tudo que ele tinha não trazia felicidade. Porque ele queria outra vida, ele queria outros filhos, ele queria outra esposa, ele queria outro lugar, ele queria outro trabalho. E a visão da girafa que ele teve sendo devorado pelo leão, porque ele não podia correr, né? Por que ele não podia correr? Porque ele não sabia. Ele tinha pernas, mas ele não era grato. Ele não sabia utilizar aquelas pernas. Então ele não podia correr. E outra, ele também não sabia para onde ele queria ir. Então ele não podia ir. O fez entender que tudo que está próximo, tudo está próximo dele, desde que eu saiba para onde eu quero ir, certo? Tudo está próximo de nós, a nossa felicidade, a nossa segurança, seja de que forma for, desde que eu saiba para onde eu quero ir. Para se ter responsabilidade no trabalho, devemos liberar a energia masculina. Então eu estou no meu trabalho e falo assim, mas daí entra um monte de gente com mimimi e fala assim, você está sendo, como que é antifeminista, e e bibibi, todo esse blá 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 que a gente ouve antes. Liberar a energia masculina é liberar o foco, é liberar a determinação. Isso faz parte do masculino, gente. O foco e a determinação. E a mulher que fala, eu tenho foco, tenho determinação, ela acha que isso é do feminino e não é. Isso é do masculino. Porque nós temos as duas forças dentro de nós. A força feminina e o masculino. Por isso que eu falo que é tão sagrado. É sagrado você contemplar a força masculina, o sagrado masculino e o sagrado feminino. Nós precisamos dos dois dentro de nós e fora também. Então, nós devemos
é liberar essa energia masculina que é o foco, a determinação, o poder das escolhas. Pois o movimento é vencer a nós mesmos, a si. Esse é o movimento, é vencer a nós mesmos. Porque o nosso corpo, gente, o tempo inteiro ele quer descansar. Por que ele quer descansar? Porque nós saímos de um útero da mulher. Nós saímos do útero da mulher e o tempo inteiro nós estamos perdendo energia. E essa temática desse ano é a escassez de energia. E eu só pego pessoas com com baixa ou falta de energia. Vibração em baixa, energia baixa. Então, o tempo inteiro nós estamos perdendo. A gente perde o aconchego do útero da nossa mãe, do corpo da nossa mãe, porque nós somos obrigados a nascer. Se pudesse, a gente ficava lá o tempo inteiro, não é verdade? Nós perdemos o alimento, o aleitamento materno, porque até um determinado ponto nós somos acolhidos para aquele aleitamento. Nós perdemos as horas de brincar, porque chega um momento que nós temos que parar de brincar, e aí a nossa criança interior se entristece, se perde nesse caminho. Nós perdemos nota na escola, e por isso às vezes nós somos crucificados, porque perdemos nota, nossa média é baixa. E assim se segue uma série de perdas durante a nossa vida adulta. Perdemos emprego, perdemos amigos, perdemos familiares, perdemos pais, perdemos irmãos, perdemos nosso lugar, perdemos autoestima. E assim se segue durante o nosso caminho tantas e tantas perdas que nós temos. E quando eu sei para onde eu quero ir, eu tenho que ter a responsabilidade de criar esse caminho. Esse caminho não está na mão de ninguém. Não está na mão do meu chefe, não está na mão da minha família, não está na mão... Porque a questão é de eu jogar essa responsabilidade para sempre para alguém. Eu não vou bem porque meu chefe é assim. Eu não vou porque minha família é assim. Eu não me dei bem na vida porque minha família é desse jeito. Eu não me dei bem. Então, gente, para criar esse caminho que nós queremos para nós, é preciso saber. Meu vídeo deu uma paradinha aqui, não sei se travou para vocês, mas voltando aqui. Então, gente, a lição da girafa é que a girafa ela olha para o alto. Então ela está ligada a Deus, ao divino, à fonte suprema. Ela come folhas do alto. Então ela se alimenta da palavra de Deus. Todos buscam a felicidade, mas está buscando em lugar errado, não é? Lembra da girafa? Ela está ligada ao alto, ela se alimenta das folhas altas. Então, quando nós estamos buscando a felicidade, você está buscando em coisas que estão longe de você, mas você não percebe que ela está nas coisas próximas, e essas são os temperos da vida, as experiências por quais a gente passa. Então, tudo que nós passamos na nossa vida é o que são os temperos da felicidade que a gente não percebe. Que a gente tem que começar, sabe, avó? Você tá com aquela bacia e tá fazendo uma massa e vai jogando aqueles temperinhos com punhadinhos daqui e dali. É o que a gente vivencia, é o que a gente experiencia, é o que a gente é grato que está ao nosso redor. Enquanto a girafa, o Zé podia perceber que existia, enquanto girafa, o Zé via, né, com aquele pescoção imenso, que tinha mais coisas fora da caixinha que ele vivia. Então a caixinha que ele vivia
Era a caixinha onde ele não abria sua consciência porque estava o todo, né? A imensidão de coisas que existem fora dali. Então ele não percebia, porque ele só vivia naquela caixinha, naquele trabalhinho, né? Que dava um status para ele, em que ele podia se comparar com as outras pessoas, porque esse trabalho me deixa melhor do que fulano, do que ciclano, do que o beltrano, me dá um status disso, daquilo e daquilo outro. Eu ganho mais, porém eu trabalho mais, porém eu vivo menos. Cada vez que eu ganho mais, eu trabalho mais, eu vivo menos, mas eu posso ter uma consciência nova, que eu não preciso trabalhar tanto e posso ganhar muito mais, trabalhando muito menos. Só que a consciência, a velha consciência, não deixa a gente expandir, não deixa a gente olhar para essa situação no momento. Só que enquanto, né, a nossa mente, ela é assim, ela é muito veloz. Só que enquanto nós estamos com pensamentos, vivendo diálogos internos e externos o tempo inteiro na nossa vida, na nossa mente, nós não percebemos que esses diálogos internos, que sejam diálogos de tristeza, de escassez, de baixa autoestima, de comparações, nós estamos sujando o nosso planeta, porque tudo que nós estamos processando de diálogo são energias que estão sendo emanadas fora de nós, para fora de nós. Então, nós estamos sujando o nosso planeta, e isso é autorresponsabilidade, gente. Nós precisamos estar atentos o tempo inteiro nos nossos pensamentos, nesses diálogos internos, nos diálogos externos. Lembra quando eu falo para vocês, eu estou falando assim que a temática desse ano é a escassez de energia. E a escassez de energia não é a energia eólica, de usinas hidrelétricas, não. Energia das pessoas, do campo das pessoas. Então, quando eu estou vibrando baixo, eu estou numa frequência baixa, eu estou captando outros programas de fora, de outras pessoas, que começam a rodar na minha mente também. Então, isso é uma autorresponsabilidade. Eu entender, estar ciente de que eu estou gerando essa energia e emanando para o meu planeta. Se você pensar o pescoço da girafa, o tamanho do pescoço da girafa, e pensar que o pescoço da girafa não serve só para coisas boas também, que o pescoço da girafa serve para guerrear, para determinar um território, conquistar um território, ou para conquistar uma fêmea, né, para ela acasalar. Então o pescoço dela não serve só para coisas boas, serve para outras coisas também. E a gente tem que pensar que no pescoço está o nosso laríngeo. E o laríngeo, gente, o nosso pescoço tem o laríngeo. E quando esse laríngeo ele funciona mal na nossa comunicação, por exemplo, quando a pessoa não consegue utilizar o laríngeo de uma forma assertiva, adequada, ou a pessoa não consegue falar o que ela precisa, ela começa a se vitimizar, ela vira vítima de todo mundo, da sociedade, dela mesma. Então, ela acaba fazendo, o laríngeo acaba fazendo com que essa pessoa vire uma vítima. E esse chakra, gente, que nós temos aqui, nada mais é do que um filtro. Ele tem que filtrar as coisas que eu penso. Nele existe uma densidade de energia parada. Então, quando eu não consigo filtrar o que eu penso, ou eu não consigo falar o que eu preciso, essa densidade toma conta do meu laríngeo. Então, quando eu consigo filtrar o que eu penso, eu consigo trabalhar a comunicação assertiva através dele. Agora, quando eu só utilizo meu laríngeo, meu pescoço de girafa, para brigas, para discussões,
para ofensas, para falar mal, para julgamentos. Eu estou deixando uma energia densa no meu laríngeo. Isso pode promover doenças, situações que eu não estou pronta para enfrentar às vezes. Por isso, nós devemos usar esse filtro que está no nosso pescoço de girafa, né? No nosso pescoção. Lembra, o pescoço da girafa ela pode ser usada para o bem, para comer, se nutrir de folhas do alto, ou para o mal, para guerrear. Então, tudo que eu uso através do laríngeo, ele potencializa. Então, se eu estou pensando em desgraça só, em tristeza, em escassez, e eu profiro isso através das minhas palavras, eu estou potencializando essa energia, não só para mim, mas para o planeta, para as outras pessoas que estão nessa rede sistêmica em que nós vivemos. Então vai existir mais de pobreza, da tristeza, do roubo, do furto, da desgraça, entendeu? Nós estamos proferindo. Nas cartas de Cristo, que eu fiz algumas lives atrás ali, eu falei sobre isso. Que Cristo fala, você acha que eu pus o inferno, né? E o tinhoso aqui? Não. Quem coloca isso aqui são vocês. O mundo que eu criei para vocês é um mundo que não tem igrejas, que não existe templos. O templo é o teu próprio corpo. Não é? É o que você carrega aqui dentro. Que aqui dentro pode ser sujo ou pode ser limpo. A sujeira não vem através das mãos, através do seu coração que vem a sujeira. Então, na carta de Cristo, ele fala muito isso. Eu não construí templos. Eu vim ensinar o amor. E o amor pode ser ensinado na calçada suja, num banco de uma praça, dentro da tua mente, do teu corpo, do teu templo. Então, quando eu estou proferindo essas palavras, gente, sou eu que estou fazendo o inferno em que nós estamos vivendo hoje. Através das minhas ações, das minhas atitudes, das minhas falas. Então, gente, tudo que eu penso, um programa que roda na minha cabeça, eu vou potencializar através do meu laríngeo. Então, nós não somos autoridades da nossa existência aqui na Terra. Nós somos autoridades da nossa existência. Porque Deus nos colocou aqui, gente, só que Ele nos colocou aqui numa questão de finitude. Vai acabar isso aqui. Esse avatar vai acabar. Só que vocês vivem aqui, nós vivemos aqui, que eu me coloco, como se a nossa vida aqui terrena fosse infinita. E não é infinita. Porque daí nós vivemos naquele, amanhã vai melhorar, no futuro. Eu vivi muitos anos nisso também. Esperando amanhã. Só que assim, gente, a nossa vida é tão veloz, que a nossa mente é tão veloz. A nossa mente é tão veloz que ela vai para o passado rapidamente, vem para o futuro rapidamente. Só que a gente esquece que isso daí não existe. E o presente que existe, que é o agora, a gente fixa no problema. A gente fixa na escassez, na pobreza, na tristeza. Ao invés da gente perceber que nós temos uma autorresponsabilidade de criar nossos caminhos, de viver da melhor forma agora, aqui. Nesse minuto, nesse momento. E parar de viajar com a mente, porque a nossa vida aqui na Terra, porque eu sou espiritualista, sou espírita, eu acredito em outras vidas. Porém, esse avatarzão aqui vai pifar um dia. Gente, já era, vai falar,
Ih, a Suzy, já era. Foi ontem. Então, não viva como se a sua vida aqui na face da terra, essa vida física sua, fosse eterna, porque não é. E você perde tempo. Você perde tempo com essas coisinhas, com essa futiquinha, com esses julgamentinhos, com esses pensamentinhos, enquanto você poderia estar indo, criando seu caminho. Para onde você quer ir? Aonde você quer estar? Então, gente, vocês já viram? Nós estamos fazendo uma comparação com a girafa. A história do Zé que virou girafa. Vocês já viram como é que nasce uma girafa, um filhotinho? A mãe, ela não consegue se deitar para dar à luz. Ela pare em pé. Você já pensou se toda mãe do mundo fosse parir em pé? O tombo que você ia levar? O filhote de girafa, ela cai mais ou menos de 1 metro. 1 metro. E ali ela fica, ela se contorce, daqui a pouco ela dá um jeitinho, ela se levanta e vai para a vida. Quantos tombos você já levou na tua vida? Quantos tombos você já levou na tua vida? Se eu for contar, gente, me veio vários. Só que a gente é assim, ó, a gente não quer levar tombo, né? A gente só quer coisa boa, só quer coisa... É a mesma coisa, eu tenho uma roseira lá na minha casa e eu só consigo olhar para ela quando ela dá rosa. Quando ela não dá rosa, eu nem olho para a roseira. Eu não vou lá conversar com ela, eu não vou lá nutrir aquela planta com a energia, eu não vou ali regar aquela planta. Eu só penso assim, não deu rosa, tá morrendo. É essa energia que eu jogo para a planta. Então, gente, todos esses tombos que a gente leva da vida são os degraus para o nosso desenvolvimento. São os degraus que nos deixam mais fortes. Só que a gente não agradece, né? A gente não quer levar tombo. A gente quer a vida perfeitinha, bonitinha. Nossa, minha vida é maravilhosa. Olha como eu, né? Então, a gente tem que agradecer até os tombos que a gente leva. Por que será, não? Que a gente está levando alguns tombos. Nós temos que perguntar assim, não é porque eu levei esse tombo, meu Deus, o que eu tenho que aprender com esse tombo que eu levei? Esse tombo que eu levei aqui agora vai me ensinar o quê? O que eu posso tirar de ensinamento desse tombo aqui agora? Então, gente, não fica deitado o dia todo aí, não, pensando na vida, fazendo seu programinha rodar aí negativamente, porque você está emanando essa energia para mim também. E eu não quero essa energia para mim. Fique bem claro, com todas as letras garrafais. Eu não aceito receber essa energia de você. Porque você não tem autorresponsabilidade. Se você não tem autorresponsabilidade, eu sinto muito. Pense na história da girafa. Pensa na história do Zé, que virou girafa. Então, usa a técnica dos 5 segundos que eu ensinei na outra live. Não é isso? Vou deitar no meu sofá. Que sofrência. Vou ligar a música da Marília Mendonça. Ai, que sofrência. Usa a técnica dos 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Levantei e fui fazer o meu caminho. Fui criar o meu caminho. Levantei e fui fazer uma comida. Levantei e fui lavar um quintal. Levantei e fui dar uma volta no quarteirão para melhorar a minha saúde cardiovascular. Levantei e fui fazer qualquer coisa que seja mais produtiva. Para você. Para você poder comer folhas lá no alto. Então, gente, tenha a grandeza da girafa, porque isso é a grandeza da sua vida. Do caminho que você está criando. Se vocês não sabem o que querem, vocês vivem no mundo do sonho, né?
mas não realizam esse sonho. Eu não gosto de falar sonho. Eu tenho um sonho na minha vida. Eu falo para os meus alunos, eu não gosto de usar a palavra sonho na minha vida. Eu gosto de falar assim, eu tenho objetivos para minha vida, metas para minha vida. Porque o sonho fica lá no, sabe? Porque eu não sei direito o que eu quero. Eu não sei direito aonde eu quero estar. Então, vocês ficam no sonho porque vocês têm a perna da girafa, mas não sabem usar a perna da girafa para correr, para ir em busca desse sonho. Então, você vive no sonho, não realiza. Fica que nem o Zé ganhou as pernas da girafa, que não levou ele a lugar nenhum e que acabou sendo comido pelo leão, devorado pelo leão, não é mesmo? Ele não sabia como usar as pernas da girafa, gente. Você sabe como usar as suas? Será que nós sabemos como utilizar as nossas pernas? Se a gente sabe para onde quer ir, aonde quer estar, como eu quero ir. Então, se você sabe para onde você quer ir, aonde você quer estar, daí sim você sabe usar as pernas da girafa. E olha que são pernas grandes. Você não pode pensar nas suas pernas como pernas pequenininhas. Você tem que pensar com as pernas da girafa. Eu vou dar passos largos. Você já viu a girafa correndo? Ela corre em torno de 56 quilômetros. Você já imaginou onde você poderia estar correndo dessa forma? Usando as suas pernas dessa forma? Isso, gente, se chama autorresponsabilidade. Você estar no presente, não se fixar no problema que está ali, no presente, com uma qualidade de presença, com uma expansão de consciência, e não estar no presente fixando o problema que você tem. Se você não tem autorresponsabilidade, quando você precisar acordar, talvez seja tarde demais. Sabe por quê? Sabe quando você não tem autorresponsabilidade? Vou dar um exemplo. Quando você está trabalhando, ganhando, e você levanta de manhã, já levanta reclamando do trabalho, já levanta reclamando porque tem que levantar, já levanta reclamando porque tem que pegar trânsito. O seu caminho durante o trânsito pode ser assim, um caminho dadivoso, glorioso. Escute uma música que fale de Deus, ou escute um e-book enquanto você está no trânsito, que tragam palavras que agregam para você. Escute uma música bonita que você gosta, não música de sofrência, porque as músicas que estão aí, meu filho, é só música que te deixa para baixo. É música de chifrudo, você tem que ser chifruda. É música de, você tem que sofrer por amor. Você tem que, levar um pé na bunda. Não, gente, isso daí vai minando a tua energia. E hoje o planeta está muito diferente. E quando as pessoas me ouvem falando isso, falam assim, a Suzy é louca. Vai nessa conversinha então, porque a nossa frequência do planeta, a nossa dimensão mudou. E agora tudo vem muito rápido para o nosso campo energético, minando. Tudo que mostram aí vai minando. Você não consegue pensar em coisas boas que estão acontecendo. Você não consegue dar crédito a coisas boas que podem vir a acontecer. Você está sendo minada por coisas porque você está deixando, você não tem autorresponsabilidade sobre o seu corpo, a sua energia. Por isso que eu falo que a temática desse ano é a escassez de energia. Totalmente escassez de energia. As pessoas que eu recebo aqui para terapias, totalmente sem vibração, sem frequência, vibrando lá embaixo, que é o quê? Vou ouvir, se eu estou vibrando lá embaixo, eu vou ouvir, feminista falar que o homem não presta, eu vou ouvir falar que eu não tenho que ter energia masculina, vou ouvir um monte de asneira. Só que eu tenho que ter a consciência que dentro de mim o sagrado masculino é importante e eu tenho que respeitar o sagrado masculino, que dentro de mim o sagrado feminino é importante, eu tenho que respeitar o sagrado feminino.
Não existe uma coisa sem outra. Então essa historinha da girafa e do neguinho que eu trouxe hoje para vocês é querendo para vocês refletirem. Sejam a girafa, utilizem seu laríngeo de uma forma acertada, se nutra das folhas lá de cima, né? Olhe para o céu, dê passadas largas em direção a criar o seu caminho. Use o laríngeo, a comunicação, como filtro. E é isso que vai fazer com que a nossa vibração, a nossa energia comece a melhorar. Tenha autorresponsabilidade. Se você vai para o teu trabalho, vá feliz, vá agradecida, seja grata. Se você não tem um trabalho, seja grata também. Vá buscar, vai criando o seu caminho, vai estudando, vai, sabe, desenvolvendo o teu intelecto. Essa herança, esse patrimônio intelectual é uma coisa que ninguém nos tira. Seja você feliz na tua vida. A felicidade, não fique buscando nas pessoas ou depositando no colo das outras pessoas ou achando que a felicidade está ali, ó, tá ali. Não, a felicidade é esse tempero do dia a dia, de todos os dias. A gente sendo feliz com as coisas positivas e negativas também. Falando, nossa, aconteceu isso comigo. Pensa, reflita sobre o que vai ser importante de aprendizado para você naquele momento. Então, aí a gente vai criando o nosso caminho, vai criando a nossa vida. E eu quero ser vagalume, que nem o neguinho. Eu quero ser vagalume na vida das pessoas. Eu quero vir para acender aquela luzinha na escuridão. Entendeu? Eu posso não ser aquela cachoeira linda, bela, né? Porque eu tenho que pensar que eu sou também um corte reto de Deus. Eu sou perfeita. Tenho minhas imperfeições como um ser físico. Mas como um espírito, eu sou perfeita. Eu tenho o corte reto de Deus. E eu vim para ser vagalume. E é assim que eu vou continuar no meu caminho, no meu propósito, sendo vagalume. Tá bom? Dito isso, gente, quero pôr uma cartinha de Osho aqui para vocês. Vamos ver qual que é o conselho de Osho aqui para nós hoje? Lembrando que as minhas terapias, tem 3 terapias aí numa contribuição do mês legal para vocês. Lembrando que dia 11/8 vou fazer uma roda de cura aqui. Eu tenho só 5 lugares, gente. Aqui cabe 5 pessoas, são 5 pessoas de cada vez. Porque eu atendo aqui na minha casa e o que eu quero não é multidões aqui agora, não. Nós precisamos estar envolvidas mesmo nessas 5 pessoas, nessa teia. Veja ali, ó, o valor de contribuição é bem sussa, bem sossegadinha. Ai, sussa, minha nora, minha neta que fala, tá sussa. Então aí, ó, bem sussa, tá bom para todo mundo. E é aquele equilíbrio, gente. Não dá para ninguém fazer nada de graça, sabe por quê? Porque precisa ter o equilíbrio do doar e do receber. É o equilíbrio da vida, entendeu? Eu já tenho as minhas terapias que eu dou para algumas pessoas aqui, tá? São 3 pessoas que eu faço doação de terapias. Quando acaba o ciclo dessas 3, por exemplo, eu pego uma outra que eu vejo que precisa muito, que não tem condições, e dou a terapia também, tá? Mas tem que ter um equilíbrio. Vamos lá? Vamos trazer a energia do coletivo aqui, Osho, querido. Eu peço aqui agora a energia do coletivo para ver qual é o conselho que nós temos de Osho para hoje. Opa, vamos ver? Ai, aqui, gente, que delícia, vamos ver? Ó, orientação, coragem, que mais? Receptividade e completude. Falou tudo, né, gente? Olha aqui. Você comendo as folhas lá de cima, né?
nós vamos ter a orientação do divino. Olha que anjo lindo. Fale com o seu anjo da guarda, com o seu guia, com o seu mentor espiritual, com o que você acredita, com Deus, com Jesus, com a centelha divina que habita você. Tenha coragem. Olha essa flor nascendo das pedras. Tenha coragem de desabrochar para a vida, de criar o teu caminho, né? Seja receptiva em todas as fases da tua vida. Olha a teia que segura a gente, tá vendo a flor? E essa teia que eu falei assim, ó, receptiva, tenha bons pensamentos e comece a estar na completude, se sentir inteira, gente, sem faltar nenhum pedaço. Nenhuma parte desse quebra-cabeça vai faltar em você. É isso, olha aqui como tem a ver com a nossa historinha de hoje, né? E assim eu encerro aqui essa live e eu espero de coração que eu tenha sido um pouquinho de contribuição na vida de vocês aí. E de coração eu agradeço. Gratidão, gratidão, gratidão sempre, tá bom? Se você gostou, compartilhe essa live com seus amigos, indique meu canal. Eu tô no YouTube também. Gente, no YouTube eu preciso de visualizações, eu preciso de curtição para eu poder começar a fazer live lá. Eu quero fazer live de tarôs terapêuticos lá também, que vai ser muito legal. Compartilhe, vá lá, visualize, dê o seu joinha lá para mim. Eu acho que até no YouTube é mais visualização, né? Então vocês precisam visualizar. Espero que a historinha do neguinho e da girafa hoje tenha entrado no teu coração e tenha feito um pouquinho de diferença, ok? Um belo dia produtivo a todos vocês e espero que logo estou de volta aqui com mais lives aqui para você, tá bom? Um beijo.